Oi pessoal, tudo bom? Antes de qualquer coisa, eu não gosto de fazer isso, mas eu percebo nos analytics ali do YouTube que quem acessa os meus vídeos não está inscrito no meu canal. Então, se você não é inscrito, por favor, me ajude a continuar nessa batalha aqui no YouTube e se inscreve no canal, beleza? Obrigada. E hoje eu vou falar sobre uma das principais biólogas no ramo da primatologia do mundo. Ela é a Jane Goodall, então eu vou contar a história dela e o que ela já contribuiu para isso, para esse assunto até hoje. Então, tenho minha colinha aqui embaixo e eu vou ler para vocês, ok? O nome dela é Valerie Jane Morris Goodall e ela é uma primatóloga que nasceu dia 13 de abril de 1934 na Inglaterra. Ela sempre foi fascinada pelo mundo dos animais, ela sempre ia pra fora observar, tipo, como era a natureza, como o Darwin já fazia também, como a maioria dos biólogos renomados fazem. E quando ela era criança, ela ganhou um macaquinho de pelúcia do pai dela. E isso fascinou ela, assim, de um jeito que ela ficou encantada com isso e queria estudar isso desde pequena. Então, quando ela saiu da escola, ela não tinha muito dinheiro para poder entrar numa faculdade. E nem os pais dela tinham também para poder auxiliar ela nisso. Então, ela deu uma pausa na carreira acadêmica e ela continuou trabalhando, né? Ela começou a trabalhar, no caso, como secretária em Oxford, né, na faculdade, na universidade, no caso, para ela conseguir algum dinheiro para quem sabe alguns dias depois conseguir entrar na faculdade. Só que lá ela recebeu, enquanto ela estava trabalhando como secretária, ela recebeu um convite, assim, excepcional de uma amiga dela que morava no Quênia. Ela chamou a Jane para passar um tempo lá com ela, visitar e ver como era a vida lá. E a Jane, como não tinha dinheiro para isso, ela trocou de emprego, foi trabalhar em um outro lugar para conseguir juntar mais uma renda para conseguir comprar a passagem de ida e de volta para a África do Sul. E ela conseguiu. E indo pra África, isso foi em 1956, indo pra África, ela conseguiu uma oportunidade, assim, incrível pra vida dela. Ela conheceu um dos maiores antropólogos e paleontólogos do mundo. Ele estuda Homo sapiens, que, se você não sabe, é a sua espécie, a minha espécie, enfim. Ele era o Louis Leakey, isso aí, acho que eu falei certo. E ele trabalhava, tipo, com todos, tentando entender os mistérios dos humanos. E ela conheceu ele e automaticamente, assim, ele se encantou por ela e chamou ela para ser secretária e para participar nos estudos que ele fazia. E ela, sem dúvidas, aceitou. Então, ela começou a investigar o comportamento dos hominídeos. Ela foi numa expedição para isso e ela, tipo, foi nisso sem nenhuma pretensão, sabe? Só vivendo o momento e ela acabou conseguindo mais chances na vida dela. Então, como ela demonstrou um perfil perfeito para trabalhar com os chimpanzés, que tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que ter amor e dedicação, ela recebeu em 1958 uma chance para ir para Londres estudar a anatomia e comportamento dos primatas. Então, ela foi lá e começou a se especializar realmente na área. Em 1960, ela e a mãe dela foi junto porque era uma exigência, né, de quem estava levando ela pra esse lugar. Ela e a mãe dela, então, foram pro Parque Nacional do Google Stream começar os estudos que ela foi designada. Então, ela levou a mãe dela pra questão de saúde, sabe, pra ter alguma companhia e pra segurança. Eles realmente precisavam pela segurança dela. Não sei como a mãe dela ia ajudar em alguma coisa, mas enfim, ela foi. E ela começou tentar estudar os chimpanzés, só que eles não se aproximavam dela, eles fugiam quando ela chegava perto. Então ela começou a táticas. Ela ia, tipo, de muito longe, pegava binóculos e tentava observar eles. E ela foi ganhando a confiança deles até ela realmente conseguir estar no meio que eles estavam. Até ela conseguir participar da comunidade deles. E é algo muito impressionante, porque falando assim, vocês não vão acreditar em mim. Mas tem um documentário na Netflix que relata toda a vida dela, então se você se interessou por essa história, vai lá assistir. Então, nesse mesmo ano que ela começou os trabalhos dela, ela descobriu algo muito incrível, que foi, assim, que destacou o nome dela na academia. Ela descobriu que os chimpanzés não se alimentavam
só de vegetais, eles não eram só herbívoros, eles comiam insetos e carne, por exemplo, carne de porco, do mato da África. Então, desmistificou isso. Até então era só herbívoro, tipo, vegetariano, chimpanzé. Mas ela descobriu que não, que eles se alimentavam de carne sim. Então, com essa descoberta, assim, que realmente deu nome a ela, a comunidade, o National Geographic resolveu patrocinar ela e mandou um cineasta, fotógrafo, com ela nas expedições dela. O nome dele era Hugo Vin Lawick e, depois de um tempo, os dois, assim, no meio do mato, só os dois, eles se apaixonaram e eles se casaram em 1964, tendo o primeiro e único filho deles em 1967. Então, olha aí, ó, abrindo chances também para o amor, não é mesmo? E, além de descobrir que os chimpanzés comiam carne, ela descobriu também que eles usavam ferramentas. Eles fabricavam ferramentas ou eles usavam as que tinham disponíveis ali para fins que eles precisavam. Por exemplo, ela observou 2 chimpanzés querendo comer e não conseguindo alcançar o cupim dentro da árvore, então eles pegaram um galho que tinha ali e mexeram até conseguir pegar um cupim. Então ela inclusive formou uma frase muito famosa, que eu não vou falar certinho, mas enfim, é basicamente tipo, ou a gente dá uma denominação diferente para ferramentas ou a gente aceita que os macacos são humanos. Então ela fez essa frase. E em 1975 ela descobriu também que havia canibalismo entre os chimpanzés. Ela viu que uma chimpanzé mãe e a filha, elas foram numa comunidadezinha ali, num ninho, não sei como é o nome disso, mas que tinha filhotes de outras fêmeas e elas roubaram esses filhotes para se alimentar. Então, sim, existe canibalismo nos chimpanzés também. Creio eu por uma questão territorialista, não sei, mas enfim. E assim, ela era muito conhecida nessa área, fez muitas descobertas sobre os chimpanzés, só que ela não tinha nenhuma graduação. E pra ela ter nome mesmo e poder trabalhar e ser reconhecida pelos colegas, ela tinha que ter o quê? Um doutorado. E ela foi uma das 8 pessoas, se eu não me engano, que conseguiu ter um doutorado sem ter licenciatura nem bacharel, porque ela era tão incrível com o que ela fazia que ela não precisava de nada disso, sabe? Então ela foi lá e em 1985 ela conseguiu concluir a tese dela para o doutorado em etologia, e a tese dela era o comportamento de chimpanzés livres na natureza. E foi nesse mesmo ano também que, além dela concluir a tese dela, ela e o marido dela, o Hugo, inauguraram um centro de pesquisa no Google Stream, o Jane Goodall Institute. Eu não sei inglês. E além deles fazerem as pesquisas, eles aceitavam vários alunos para estudar lá e treinar futuros primatólogos. E a Jane e o Hugo se separaram. E logo depois que eles se separaram, a Jane meio que entrou pro mundo ativista, sabe? Ela se declarou ativista. E dentro desse mundo, ela conheceu o Derek Bacon, que foi marido dela até 1980, que foi quando ele morreu. E a Jane continua viva e ela vai todos os anos, eu não sei quantas vezes, lá no instituto visitar eles, ver como é que tá as pesquisas e tudo mais, só que ela não trabalha mais em campo, obviamente, né, gente? Então eu quis trazer um pouquinho dessa história dessa bióloga, assim, incrível, que realmente o amor que ela tem quando você assiste documentário, por exemplo, da Netflix, que eu falei pra vocês, eu vou deixar o nome aqui embaixo, você percebe que ela trata com tanto respeito os chimpanzés que eles devolvem com o mesmo respeito. Gente, é uma coisa muito incrível de se ver. Então, era isso que eu queria trazer pra vocês, um pouquinho da história da Jane. Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo de outras pessoas que vocês querem que eu faça e eu faço. E eu vou deixar também os links dos locais que eu pesquisei aqui embaixo. É isso aí, galera. Obrigadão. Tchau, tchau.